Muito jovem. É pernambucana? Sou pernambucana. Já nasceu em um lar cristão? Já nasci num lar cristão. Eram quantos irmãos? O papai fazia o quê? Fica à vontade. Eu sou filha única, não tive filha irmão. única. Minha mãe teve 2 filhos, mas por a gestação ter sido com dificuldade, ela perdeu e só ficou ele. E meu pai, ele sempre foi envolvido muito na música. E eu venho de uma família que a maioria são músicos, cantam, adoram ao Senhor. Meu avô Joel faleceu faz algum tempo e ele é filho do irmão Joel Barros, que compõe as músicas do irmão Jair, que é irmão do meu pai. E painho, ele sempre esteve envolvido na música, como eu já falei, e tinha estúdio de gravação, gravava os cantores. E agora o Senhor chamou ele está operando como pastor Ailton ali no Tempo Central. Que coisa boa. E minha mãe, ela também, ela canta, adora o Senhor e sempre teve mais assim, envolvida nos trabalhos domésticos de casa. Portanto, toda a sua vida, toda a sua infância foi envolvida nesse clima de adoração, de música. Isso foi bom para você? Eu me sinto muito privilegiada porque a música é uma arte muito bonita, né? E foi Deus quem criou, né? Veio do céu, né? A Bíblia diz que quando João viu, né, aquela visão, ele viu os anjos adorando ao Senhor, Amém. como a gente escutou ontem. Santo, santo e santo. E o louvor é aquele que toca a alma, né? Um louvor assim inspirado por Deus. Então eu me sinto muito contente por Deus ter me concedido esse privilégio de ter nascido numa família cristã e que com esse dom, né? Esse é um dom que Deus deu da música. Aliás, os seus tios, o seu avô, né? Sim. Todo mundo envolvido com música. Desde pequenininha chegou a cantar em algum grupo dentro da igreja e tocar alguma coisa? Sim, desde pequena eu sempre gostava de cantar, né? Quando eu era pequenininha, o pastor Ailton ainda era pastor lá em São Lourenço. E sempre meu pai ia para lá, cultuar lá em São Lourenço. E eu quando estava no culto, eu sempre dizia, mãe, eu quero cantar. Eu tinha 5 anos e 5 anos? era o pastor, dizia, vai pedir o pastor. Aí eu sempre ia lá e dizia, pastor, eu quero cantar. E ele sempre me dava oportunidade para cantar. Depois entrei no grupo das crianças em Camaragibe, onde a gente vivia. E aí cantava, louvava o Senhor também. Irmã Vanessa, e na escola havia algum tipo de retaliação por a senhora ser serva de Deus, crente? Havia alguma dificuldade com relação às próprias colegas, aos professores? Isso foi mais quando na adolescência, né? Na adolescência. A adolescência é sempre um período mais turbulento para a vida de uma pessoa, né? E sempre tive, assim, algumas afrontas, né, do inimigo para que a gente saísse dos caminhos do Senhor, né? Por exemplo, por que só vive de saia, né? Por que teu cabelo é tão grande? Essas coisas. Por que não se pinta essas coisas? E eu sempre, né, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram que o temor ao Senhor, né, é o princípio da sabedoria, como diz a palavra de Deus. E uma coisa que eles me ensinaram foi a temer a Deus. Então, mãe sempre dizia a mim, eu não estou na escola, mas Deus está e Ele está vendo as coisas que você vai fazer. Glória a Deus. Se você vai se comportar bem. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo, né? Que Ele é o Pai de todos nós, Ele está aí para prestar atenção, né, nas coisas erradas e boas que a gente vai fazer. Então eu sempre guardei isso e sempre tive um temor ao Senhor. Quando alguém chegava para me oferecer algo que eu via que não convinha para mim como cristã, eu sempre dizia não, né? Amém. Pela sua convivência no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, pelos pais estarem envolvidos no trabalho do Senhor, isso lhe chamava alguma, ou lhe trazia alguma responsabilidade a mais com relação a poder
procurar ser uma aluna mais aplicada, até para dar um testemunho, tá vendo? Eu sou crente, mas eu sou uma aluna aplicada, tiro boas notas. Chegou a acontecer isso? Sim, isso foi mais também na adolescência, né? Quando eu fui fazer parte do tempo central e a irmã Ana Cláudia, a filha do pastor Ailton, era a líder dos adolescentes. Então ela sempre dizia que o crente, né, ele tem que ser fiel em tudo, né? Não só nas coisas grandes, né, mas nas coisas pequenas. Nada de fila. Claro, nada de fila. Isso foi que eu aprendi. Então, quando... Eu nunca gostei também de filar, né? Porque aí é roubar o conhecimento da pessoa. Verdade. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Eu gostava de ir para a escola. Às vezes, manhã, dizia, tá chovendo muito. Você vai querer devido ao meu problema que eu tinha, assim, de enfermidade. E às vezes eu ficava meio aqui com raiva porque ela não me acordava para ir para a escola. Sei. Porque ela via que estava chovendo muito, a frieza. E assim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, com essa também da irmã Ana, né, que ela explicou a gente direitinho acerca disso. Então, às vezes eu me esquecia de alguma coisa, eu dizia, não, mas eu não posso filar porque eu sou crente e eu tenho que ser fiel em tudo. Irmã Vanessa, você deu uma pequena pincelada aí a respeito de um problema de saúde que você tinha. Que tipo de problema era isso? Na verdade, todavia ainda eu tenho, né? Ainda tem. Mas é como que o Senhor, Ele está aí com as mãos estendidas, estancando a situação, sabe? Eu tenho um problema que se chama anemia falciforme. É uma doença que não é muito divulgada, não sei por quê, porque é uma doença bastante grave. Mas é rara, né? Não, não é rara. Muitas pessoas têm, inclusive aqui em Pernambuco. Sei. Ali no Hemop, se você for no Hemop, você vai encontrar bastante pessoas que têm esse problema de saúde, né? A anemia falciforme é um problema que atinge as células do nosso sangue. As células de uma pessoa normal, ela é redonda. E a minha, dessas pessoas que têm anemia falciforme, é em forma de uma lua, né? Uma meia-lua. Então, ela é rígida. Então, quando ela passa pelos vasos sanguíneos, ela entope aí e causa muitas dores. Dores muito fortes que eu sentia nos ossos, na circulação, que às vezes eu estava dormindo e de repente eu me acordava sentindo dores muito fortes. Isso desde cedo? Desde os 2 anos de idade que descobriu esse problema que eu tinha. Eu chorava muito, minha mãe não sabia o que eu tinha. E ela me dava remédio para ouvido, para garganta, e não sabia o que era. Levava no hospital e os médicos não descobriam. Nessa época a doença não era tão assim fácil de descobrir. E Deus usou um médico e uma médica e disse, essa menina eu acho que tem um problema que a minha esposa ela trata disso, né? Os dois eram médicos, o marido e a mulher. E ele disse, eu acho que ela tem anemia falciforme. Fizeram o exame certo e descobriram que eu tinha esse problema. Mas você vive com ela até hoje? O problema foi a história foi assim. Eu, desde 2 anos de idade, eu vinha sofrendo muito, eram as dores, né? Que eu sentia. Como eu já disse, eu estava dormindo, às vezes, e me levantava já com dores muito fortes. E o único medicamento que passava era medicamentos derivados da morfina. Sim. Né? E antes de eu conhecer o meu esposo, o presbítero irmão Tony, eu estava vivendo uma situação bastante complicada, porque eu estava me internando quase todas as semanas, né? Com o decorrer dos anos, né, eu fui crescendo, é como que a doença foi piorando. Então, todos os meses quase eu estava internada. Eu já passei Natal no hospital, eu já passei Ano Novo no hospital, aniversário, todas as datas comemorativas eu já passei no hospital. E tinha vez que eu passava meses, né? 1 mês, 2 meses internada por causa de conta das crises que eu tinha. E os últimos anos, antes de eu me casar com o Tony, é como que aumentou mais. E toda semana eu estava indo para o hospital internada. E estava já tomando morfina. Não estava tomando derivados da morfina, mas sim a morfina pura, né? E eu já estava, irmão,
Roçando? Roçando. Eu já estava, na verdade, sem sentido da vida. Eu já não tinha mais vontade de viver. Isso com quantos anos? Eu estava com uns 20 anos por aí. Sei. E eu disse ao Senhor, cheguei até a dizer ao Senhor, Senhor, eu já não aguento mais essa situação. Eu quero que o Senhor me leve, porque eu não aguento mais esse sofrimento. As dores eram muito fortes. Às vezes eu ficava sem andar, de tanta dor. E meu pai que me carregava quando eu tinha crises, e eu já não suportava mais aquela situação, né? Faltava muitas aulas, às vezes, e perdia a prova. Mas o Deus que nós tivemos é um Deus fiel, né? Amém. E eu não sei contar essas coisas que eu tenho passado sem me emocionar. Porque é muito grande o que Deus está fazendo na minha vida. O nosso Deus é grande. E foi quando eu disse ao Senhor, Senhor, já não aguento mais essa situação. E eu quero que o Senhor dê um basta na minha vida. E Deus usou uma irmã, ela foi lá no hospital. Foi a última crise forte que eu tive antes de conhecer o meu esposo. Uma irmã que eu não conhecia, ela foi lá no hospital, eu estava dizendo isso no pensamento. Eu tinha me acordado, né, do efeito da medicação, da morfina, e minha mãe estava aí chorando. Também não aguentava ver a situação dos meus pais, né, porque é muito difícil para um pai ver a filha sofrendo, o filho sofrendo. E minha mãe sempre ao meu lado, chorando muito, mas a gente sempre com fé, confiando no nosso Deus, né? E foi quando, falando isso na mente, dizendo que não tinha mais vontade de viver, uma irmã chegou lá no hospital onde eu estava e disse, mãe, Ivana, eu queria fazer uma oração pela sua filha. E mãe, eu disse, fica à vontade, irmã. E eu, naquele momento, eu murmurei na minha mente e disse, para que essa irmã fazer oração por mim, né? E quando foi, ela estava orando, Deus usou ela em profecia e disse que era como Deus estava fazendo na minha vida como um que trabalha com pedras. Ele vai lapidando até que o brilho da pedra aparecesse, né? Tinha que tirar, lapidar para que a pedra ficasse perfeita e o brilho vesse. E ela disse que no tempo certo Deus ia colocar algo na minha mão. Então eu saí dali, escutei aquilo, mas eu guardei, mas como que eu não criei. E quando eu já estava na minha casa, me recuperei e fui para a igreja, né? E depois eu tive um sonho, eu sonhei que quando eu estava indo para a igreja, eu vi ali no pátio do Templo Central, eu estava indo adorar a Deus, né, na igreja, aí eu olhava assim para cima e vi uma luz muito forte. E isso foi em sonho? em sonho. E eu vi uma luz muito forte descendo assim uma mão. E quando eu olhava assim para cima, aquela mão vinha trazendo algo para mim. E quando eu olhava, era um chaveiro e dentro do chaveiro tinha uma pedra.